Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, na liturgia de hoje, tanto a primeira leitura, a segunda leitura, o Evangelho, nos mostram como a fé se desenvolve dentro de cada um de nós. Como que a fé cresce na nossa vida. De uma forma muito especial, Jesus explica o desenvolvimento da nossa fé através de duas parábolas. Na teologia, nos ensinamentos católicos, nós dizemos que a fé é uma virtude teologal, ou seja, nós recebemos tanto a fé quanto a esperança, a caridade, no momento do nosso batismo. Todos aqueles que são batizados têm como uma semente na sua alma, que é a fé. E a fé ela vai desenvolvendo segundo a sabedoria, segundo a graça de Deus, mas segundo também o nosso esforço. Como que a fé se desenvolve segundo a sabedoria e a graça de Deus? Deus às vezes permite circunstâncias, situações na nossa vida que são muitas vezes até desconfortáveis. Muitas vezes na psicologia, na sociologia se utiliza esta expressão. Muitas vezes Deus quer nos tirar como se fosse de uma zona de conforto, de um ambiente onde nos ajudaria apenas a ficarmos passivos, apenas a dependermos de nós mesmos. Muitas vezes Deus permite desafios na nossa vida para fazer a nossa fé crescer. Muitas vezes Deus permite situações adversas na nossa vida, porque através daquela situação a nossa fé ela vai se desenvolver. Existe também uma forma da nossa fé crescer, ela se desenvolver, que é através do nosso esforço. Quantas pessoas no mundo, quantas pessoas em inúmeros países cresceram, alimentaram a sua fé e se santificaram com atos de devoção, de piedade, de forma perseverante. Olhando para a minha vida, o José Maria pode dar o testemunho dele, olhando para a minha vida, para a minha vocação, eu sou muito fruto da oração e do testemunho dos meus pais. Me recordo, desde criança, às vezes, cansado no domingo, eu queria dormir, queria ficar em casa. Quando eu era adolescente eu jogava vôlei e dizia: olha, hoje tem jogo, mãe, hoje eu quero descansar. E aí a minha mãe e o meu pai: filho, você vai descansar à tarde. De manhã, a missa lá era 8h30 da manhã na minha paróquia. Você vai para a igreja, você vai para a missa. E eu achava muito bonito, mesmo que eu questionava, me impressionava muito a fé dos meus pais. E um dia, quando eu já estava no seminário, meu pai sempre foi um homem muito silencioso, muito tímido, de poucas conversas. Até os 18 anos de idade, um santo homem, mas não conversamos muito. Minha mãe já mais falante, mais espontânea, tudo. E um dia eu perguntei para minha mãe, falei assim: mãe, como que era a sua fé na infância? Como que a senhora cresceu acreditando em Deus? E aí eu me recordo que ela dizia assim: filho, você já viu, nós fomos criados em uma fazenda, e a fazenda era mais ou menos 5 quilômetros da cidade, da matriz. Então todo domingo nós íamos de cavalo. Minha mãe nasceu em 1954, meu pai é de 48. Então nós íamos de cavalo para a igreja, chegávamos mais cedo. E eu morria de vergonha, porque as outras jovens, as outras meninas, todas de vestido, de roupa bonita, e nós às vezes até com sapato sujo de barro. Então o que nós fazíamos? Nós pegávamos o sapato, tirávamos os 2 sapatos, colocávamos em uma sacola de plástico, fechávamos o sapato lá dentro. Quando chegava na igreja, a gente tirava ali meio escondido para ninguém ver, tirava os 2 sapatos da sacola de plástico, e aí colocava no pé, parecia que estava limpinho. A gente pegava e ia para a missa, entrava na missa. E aquilo era todo domingo, levava muito tempo, era cansativo. E aí toda a primeira sexta-feira do mês, tinha uma missa de manhã dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Nós fazíamos esse caminho, como os cavalos, os animais tinham que ficar na fazenda, lá no sítio, nós fazíamos andando. Levava mais ou menos 3 horas. Possivelmente a minha avó era uma pessoa semi-analfabeta, uma mulher de pouquíssimos estudos. Mas veja, esse ato de piedade, de participar da missa com sol, com chuva, com cavalo, ou
andando, caminhando, despertou no coração da minha mãe uma fé tão bonita, uma fé tão viva, que ela alimentou e aquilo tocou a minha vida e um dia me levou para o seminário. A constância da nossa fé é como uma semente, ninguém consegue acompanhar o crescimento de uma semente. Jesus dá esse exemplo, não tem como ficar com um binóculo lá na fazenda, lá no sítio, olhando, olha, a semente está crescendo, ela está crescendo. Não, você planta a semente, você rega a semente, quando você menos imagina, você já vê que a árvore está crescendo. Irmãos e irmãs, se nós perseverarmos, se nós tivermos reta intenção, a nossa fé vai crescer. Cada um aqui poderia dar o seu testemunho, nós ouviríamos testemunhos belíssimos. Alguns diriam: padre, a minha mãe é chinesa, veio lá da China, veio de Xangai. O meu pai era português, e lá na família do meu pai eles rezavam, tinham fé, e depois a minha mãe foi batizada, e hoje eu estou aqui porque eu tenho fé. Então, queridos irmãos e irmãs, eu dizia ontem na homilia e quero dizer novamente, existem algumas coisas na nossa vida que nós precisamos cuidar bem. Cuide bem da sua casa. E aqui o padre está falando mesmo do prédio. Esses dias na minha casa começou a aparecer uma mancha meio estranha na parede. Eu fiquei meio assustado e meio com medo, nem queria ver, torcendo para ela desaparecer. Aí eu moro no primeiro andar, de repente ali no hall de entrada do prédio começou a ter algumas poças de água. Comecei a ficar com medo, falei: meu Deus, problema na minha casa, vai destruir todo o prédio. Daqui a pouco vai acontecer alguma coisa que vão culpar o padre. Imagina se aparece no jornal, o bispo fica sabendo, meu Deus, é o fim do mundo. E aí com muito jeito eu vim aqui na secretaria paroquial, falei com um senhor e ele mandou alguém lá, falou: padre, o problema não é no seu prédio não, não é no seu andar não é na sua casa, é no andar de cima. Aquilo foi um alívio, foi ufa. Pelo menos se acontecer alguma coisa, a culpa não é minha. Mas vamos resolver o problema. E aí ele subiu lá em cima, era um problema no encanamento, resolveu. De repente, parou a poça de água lá embaixo. Não precisou, era um cano ali, não precisou nem quebrar a parede, nada. De repente pintou, ficou novo. Cuida da casa. Quebrou uma vidraça, conserta. Tem um cano lá que está entupido, conserta. De repente uma cortina que rasgou, conserta. Cuide da sua casa. Cuide da sua casa. No Brasil nós temos um ditado que diz mais ou menos assim, uma teoria: se tem uma janela que está quebrada, você não conserta aquela janela, rapidamente outras também vão quebrar. Parece que o mal ou a falta de zelo vai atraindo muitos outros problemas. Cuide também da sua família. Se tem alguém na sua família que está enfermo, leve para o hospital. Às vezes tem pessoas que dizem assim: padre, eu não gosto de ir no hospital, não gosto de fazer exame de saúde, porque se eu tenho algum problema, alguma doença, alguma coisa, é melhor eu não saber, que eu não vou sofrer. Então é melhor nem ir no hospital, porque eu nem faço análise, porque é melhor não ficar sabendo. Meu Deus, que pensamento errado! Se você sabe, o médico é formado para isso. A medicina é formada para isso. Você vai tomar um medicamento, você vai fazer um tratamento, daqui a pouco você fica bem. Esses dias faleceu uma funcionária aqui da igreja. Problema cardíaco, de repente dormiu, não acordou. Se Deus quiser, está lá no céu. Não quero julgar, mas quantas pessoas que às vezes acontece alguma coisa de saúde porque não tomou medicamento, porque não cuidou do corpo. O nosso corpo é um templo do Espírito Santo, tem que cuidar do corpo. O nosso corpo é um presente de Deus. Irmão, corpo, cuide do corpo, cuide da saúde da sua família, cuide da sua casa, cuide da sua família. Porém, cuide também da sua fé. Cuide da sua fé, como se cuida de uma flor bonita. Às vezes tem pessoas que dizem assim: eu sou católico, vou na missa só quando morre uma pessoa. Meu Deus, a fé não está sendo bem cuidada. A fé não está sendo bem cuidada. Entrei 2 vezes na igreja, vou entrar 3. 2? Entrei o dia que eu fui batizado, entrei o dia que eu casei e vou entrar o dia que eu morrer. A fé não está sendo bem cuidada. Cuide do prédio da sua casa, ele não pode cair. A sua casa ela tem que ser bem cuidada. Você precisa ser zeloso com a sua casa. Você precisa ser responsável com a sua família, principalmente os homens. As mulheres também, ser responsável com a sua família, prover, mas cuide também da sua fé. Cuide da sua fé. Reze, reze, mesmo que seja um Pai Nosso e uma Ave Maria todos os dias.
mesmo que seja antes da refeição. Como que eu acho bonito uma pessoa quando antes da refeição não precisa rezar o terço antes da refeição. Vai levar, às vezes pode ser que não tenha tempo para isso. O sinal da cruz. Olha, agradecer a Deus pela alimentação. Às vezes antes de dormir, cuide da sua fé. Preste atenção no que o padre vai dizer agora. Se eu pudesse, eu escreveria aqui numa lousa. Então, ouça, coloque na sua memória e no seu coração. E se quiser pode colocar aspas e coloque autor desconhecido. Cuide da sua fé, porque um dia você vai precisar dela. Cuide da sua fé, porque um dia você vai precisar dela. E aí os mais velhos já entenderam. Vai precisar ou não vai? Papai e mamãe é para sempre. Os melhores amigos são perfeitos. O mundo do trabalho é justo. Veio uma pessoa esses dias, um brasileiro, uma depressão. Padre, dediquei mais de 35 anos para uma empresa. Fui gerente, manager. Dei os meus maiores esforços. Chegou um dia, fui mandado embora e colocaram um mais novo no meu lugar. Padre, acabou o mundo. Eu falei, Senhor, o Senhor tem idade para ser meu pai. Mas será que ninguém nunca lhe disse que o mundo não é justo? O mundo não é justo. Infelizmente, muitas vezes acontece a utilização das pessoas. Você tem a sua posição enquanto você é útil, de repente vem outro no seu lugar. Isso não é porque a sociedade é apenas ruim, porque essa é a dinâmica da vida. Um dia nós vamos precisar da sua fé. Eu digo do fundo do meu coração, padre, caminhando para o encerramento da homilia. Todos estão prestando atenção naquilo que o padre está falando. Vocês não podem imaginar o bem que a perseverança na missa dominical está fazendo na vida de vocês. Vocês não podem imaginar. Vocês não podem imaginar o bem que a perseverança na missa dominical está fazendo na vida de vocês. Da mesma forma que você não consegue ver uma semente crescendo, ela cresce por uma potência da natureza e pela graça de Deus. Você não pode perceber como que a sua fé está sendo alimentada através da Santa Missa. Agora, a fé, muitas vezes é uma decisão de acreditarmos muito mais do que nos nossos sentidos na revelação de Deus. Em outras palavras, o padre quer dizer, a nossa fé é uma fé católica. A nossa fé é uma fé segundo a igreja. Às vezes pessoas dizem assim, eu sou católico, mas eu não acredito em Nossa Senhora. Não, não é mais católico. Eu sou católico, mas eu acho que não precisa ir na missa todos os domingos. Eu sou católico, mas eu não confesso com padre. Eu sou católico, mas esse negócio de padre não casar está errado. Então a pessoa, ela acha que é católica, mas ela já acabou criando a religião dela. Ela é um Luterozinho, Calvinozinho, é um John Stockzinho. No Brasil nós chamamos Edir Macedozinho. Já criou a sua religiãozinha. E a nossa religião, ela parte do princípio da nossa inteligência e dos nossos sentimentos. Continuemos com a religião, com a igreja fundada por Jesus, a igreja católica. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a fé. E o padre, quando tem oportunidade de falar com os jovens, aqui, graças a Deus, nós temos jovens muito perseverantes, muito piedosos. Percebemos aqui as meninas que ajudam na missa, percebemos jovens do coro, percebemos também jovem ajudando aqui na celebração. Daqui a pouco eles vão para a universidade. E a universidade, infelizmente, em muitos lugares, em muitas circunstâncias, é uma grande afronta à fé. Então o padre sempre diz aos jovens, e para os adultos também serve, existem algumas coisas na nossa vida que são inegociáveis. Existem algumas coisas na nossa vida que são inegociáveis, são valores, são coisas que nós temos um carinho e um apreço tão grande. Se alguém disser para você, Deus não existe, religião é bobagem, você vai dizer, isso é mentira. Me prova. Deus não é algo... E aí você poderia responder com outra pergunta, então me prova que Deus não existe.
Ah, porque o mundo tem tanta injustiça. A injustiça é fruto da liberdade do ser humano, não da maldade de Deus. Ah, porque eu não posso ver Deus. Você também não pode ver o ar e acredita. Então Deus não é só um conteúdo que nós entendemos. Deus é uma pessoa que nós experienciamos. Se alguém disser assim, padre, como que você pode me provar que Deus existe? A melhor prova, a melhor razão é porque Ele age na minha vida. Eu sei que Ele está presente. Eu sei que Ele está conduzindo a minha vida. Eu sei que Ele conduz e cuida da minha história. Por quê? Porque eu percebo. Porque eu faço a experiência. Existem algumas coisas que nós só vamos entender quando nós fizermos a experiência. Deus é uma pessoa que deve ser experienciada. Jovens, existem algumas coisas que são inegociáveis. Às vezes tem jovem que depois vai casar com alguém que não é católico e às vezes pai e mãe aqui não precisa brigar, não precisa querer apertar o padre para saber quem é. Às vezes já tem alguns dos nossos jovens que arrumam namorado, namorada. Padre, não conta de mim, às vezes meio escondido do pai e da mãe. E aí tem sempre dois movimentos. Às vezes um jovem é católico, o outro não é católico. Tem o jovem que vem na igreja e às vezes arruma um namorado ou uma namorada que não é católico. E aí pode acontecer duas coisas. Quando a fé deste que não está na igreja é uma fé muito frágil, daqui a pouco o outro pega e os dois não participam da igreja. Mas existem exemplos que o jovem que é católico, que é da igreja, acontece até com casais, o jovem que é católico, é da igreja, se ele persevera, se ele é firme, daqui a pouco ele traz o outro. Daqui a pouco ele traz o outro. Daqui a pouco ele traz o outro e os dois estão participando. Então, queridos irmãos e irmãs, existem algumas coisas na nossa vida que são inegociáveis e a principal delas é a nossa fé. A nossa fé, ela cresce segundo a graça, a sabedoria de Deus, muitas vezes nas provações e nas dificuldades, mas a nossa fé cresce também através do nosso esforço e da nossa perseverança. Não abra mão da missa dominical, não abra mão da sua vida de oração. Não abra mão da sua fé católica. Que sejamos católicos conscientes, felizes e perseverantes. Um dia nós vamos precisar da nossa fé.